Aleluia, louvado seja aí, ó, voluntário, ó. De surpresa, um menino homem, ó, glória a Deus, um filhão. Fala aí, Gabriel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você viu a coragem, amém? E isso, filhos e filhas, é tão bom vocês fazerem isso todos os dias na sua casa, sabe? Declarar a mamãe e o papai: te amo, eu amo vocês, eu gosto de vocês, gosto de estar junto. A minha neta, ela é muito carinhosa, sabe? Ela é pegajosa mesmo, ela é carinhosa. Ela chega em casa, ela me abraça, me beija, ela deita na minha cama, ela quer deitar junto comigo, ela deita no meu colo, ela me abraça e ela conta todas as novidades do dia inteiro para mim. E eu tenho aquela maior paciência, sabe? De escutar tudo ela falar, conversar comigo. E ela é daquela assim: estou fazendo um doce, ela quer mexer e comer um pouquinho. Estou fazendo uma comida, ela vai lá. E eu tenho essa paciência de vó, eu sou uma avó, sabe? Eu tenho essa paciência e gosto da presença dela. Ela está aqui com a gente, aqui em Cacilândia, morando aqui. E ela fica mais na minha casa do que com a mamãe lá. E ela gosta, a mãe dela tem a casa dela, tem o quarto dela, a caminha dela, mas ela gosta muito de ficar lá em casa. E eu gosto da companhia, porque infelizmente eu não tive os filhos, assim, os netos perto de mim. Eu fiquei muito com meus filhos, não tive os netos. Agora eu tenho uma neta, né? E eu sonhava com a neta, o neto morar comigo, né? E hoje ela mora comigo, amém? Olha que benção. Deus realiza sonhos, amém? É bênção do Senhor. Agora já estou com 64 anos. Fui realizar esses sonhos de ter uma neta perto de mim. Me abraça, me beija, me ajuda. Você quer que eu estenda a roupa? Arruma a cozinha, limpa a casa. Se eu estiver assim passando mal, ela fica totalmente perto de mim. Sabe? O que você tem, vó? Vó, vamos no médico? Vó, toma esse remedinho? Vó, não sei o que lá. É carinhosa demais, amém? Mas vamos continuar esse culto em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar uma mãe. Ah, tem mais uma aqui? Então vem para cá, em nome de Jesus. Mas não pode atrasar o culto, mas vem para cá. Olha, as filhas estão com coragem aí, ó. Eu não chamei por nome aí, ó. Mas aguenta aí, igreja, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero dizer para a senhora que eu tenho muito orgulho de ser sua filha, que eu te amo muito. Desde quando eu te olhei, eu falei: essa é minha mãe, essa é minha guerreira. Eu te amo, mãe. Olha aí, a filha tendo orgulho da mãe, amém? Hoje nós não estamos apenas celebrando as mães, estamos honrando as mulheres que choram escondido pelos filhos, amém? Mas para continuar esse culto em nome de Jesus, eu quero chamar uma mãe e uma filha aqui para cantar um louvor, amém? Nossa irmã Clarice e nossa irmã Ágata vai vir para cá cantando louvor, declarando esse louvor. Declarando para as mães que estão aqui, declarando para a mãe e filha, em nome do Senhor Jesus, amém? Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, porque hoje existem filhos que estão vivos, existem mães que estão joelhando diante de Deus para esses filhos ter vida, amém? Então é uma alegria ver mãe e filhos assim unidos, abençoados em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu e minha filha vamos estar louvando um hino em homenagem ao Dia das Mães. E eu quero parabenizar todas vocês, mãe, e dizer que vocês é muito lindo e muito especial. Gente, Deus me dá força para me louvar esse hino, que eu estou muito emocionado. Porque ser mãe não é fácil não. Mas Deus é com nós. E eu não vou estar dando um presente só para minha mãe. Eu vou dar para uma pessoa muito especial também para nós. Eu e minha mãe vai dar um presente para a pastora Celina também. E eu quero agradecer meu irmão, Yuri, que está ali no fundo. Eu quero falar para ele que ele é muito especial para mim também. Oh, glória. Olha, ganhei presente também. Que glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Achei muito maravilhoso. Mãe e filhas louvando ao Senhor. Amém. Como
a gente pudesse, né, ter mães e filhas louvando o Senhor, filhos cantando ao Senhor, amém? Agora eu gostaria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma palavra abençoada, que venha diretamente do céu. Tenho certeza que Deus vai abençoar essa vida em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo vai falar muito conosco. Eu vou convidar a missionária Doris para estar aqui, né, trazendo uma palavra aos nossos corações, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Guarda lá para mim que depois eu vou ver. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Vai ser um prazer ter a irmã aqui em nome de Jesus. Fique à vontade, tá? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todas, para todas as mamães. Vamos orar? É uma responsabilidade muito grande. Porque todas as vezes que nós pisamos num púlpito, nós pisamos no Santo do Santo. Dá vontade até de tirar o tênis, porque esse lugar aqui é santo. E eu tenho me colocado diante do Senhor para que o Senhor me use a todo instante. Quando a pastora Celina me convidou, até demorei para dar a resposta, né, pastor? Fui conversar com o pastor Vinícius e depois eu acabei esquecendo. Aí eu falei, não, eu vou. E a hora que ela me mandou o tema, nossa, meu coração ferveu. Pensa num tema que é a minha cara. Né, Leila? Mães de joelhos, filhos de pé. Mas nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esse lugar que nós estamos, Senhor, esse lugar é santo. E eu creio que o Senhor preparou tudo para essa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra trazida para os nossos corações nessa noite. Como eu orei, Senhor, como eu pedi para o Senhor, fala comigo, me usa, Pai Santo e amado, como mensageira da Tua palavra, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu peço agora que o Senhor esteja trazendo cada mente cativa a Tua presença. Que o Senhor tire agora dos nossos pensamentos todas as preocupações, tudo que nós passamos a semana passada, tudo que nós estamos preocupados com amanhã, tudo que possa estar trazendo um desassossego para nossas almas, Pai, em nome de Jesus, que seja tirado agora. Prepara a terra do nosso coração, para que essa semente que o Senhor irá lançar essa noite, caia numa terra boa e que ela venha dar frutos. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem falado comigo, eu sei que o Senhor tem me orientado para ser uma mãe diferente. Eu sei que o Senhor estará me usando essa noite para estar ministrando ao coração de outras mães, para que filhos sejam abençoados, para que cresça uma geração abençoadora nessa cidade, para que cresça uma geração de homens e mulheres que serão usados pelo Senhor, para que o seu evangelho seja pregado a toda criatura. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar à vontade. Primeiramente, vou me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou a Doris, né, Ana Lúcia? Doris. Para umas, professora Doris, para uma tia Doris. Eu sou casada,
Tenho 38 anos de casada, 5 anos de namoro, 42 anos com aquela bênção, levanta a mão aí bem, aquela bênção lá, né, que nós estamos juntos há 42 anos. Tenho 3 filhos, pensa nos meninos bons. Mateus, 35 anos, vai fazer 36. Bárbara, 32. Helena, 23 anos. E eu sou vó de 2 netinhos, um casal, Brenda, 5, e o Bernardo, que hoje está fazendo 8 dias. Então, assim, eu sou uma vovó bem fresquinha. E quando fala de filhos, eu paro. Porque, assim, para mim é o maior ministério. É o maior ministério, é a maior dádiva que o Senhor pode dar para um casal, é eles estar gerando filhos. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, primeiramente, né, eu falei já, parabéns pelo Dia das Mães, né? Nós somos muito abençoados. Só que a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é dura. Ela vem nos chamar a atenção. A palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem, eu estava deitada, eu falei, Senhor, mas é isso? Porque eu estava pensando, né, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam, filhos de herança do Senhor. Pensando nisso, né, no meu coração. Mas o Senhor colocou a palavra totalmente diferente no meu coração. E o que Ele trouxe para as nossas vidas nessa noite fica em Provérbios 14. Onde a palavra nos diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Nós podemos trocar essa mulher por mãe. Toda mãe sábia edifica a sua casa. Toda mãe sábia edifica a vida do seu filho, da sua filha. Mas a tola, ela derruba com as suas mãos. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Sobre a questão da sabedoria. Eu lembro quando eu me converti, eu tenho 26 anos, já vou fazer 27 anos que eu me converti. E quando a gente chega para o Senhor assim, a gente se depara com tantas irmãs na igreja assim. Eu lembro quando eu olhava as irmãs, eu falava, Senhor, essas mulheres são muito santas, eu não vou conseguir. E aí depois a gente vai caminhando, a gente vai perdendo aquela velha natureza. E aí com o Senhor nós conseguimos. Eu consegui, você consegue, aquelas que estão chegando também irão conseguir. E quando falava de sabedoria, eu falava, Senhor, será que um dia eu vou conseguir ter sabedoria? Será que um dia eu conseguirei ser uma mulher sábia? Será que um dia eu conseguirei ser uma mãe sábia? Vinham essas perguntas. Aí eu comecei aquela luta. Sabe aquela luta? Aquela corrida para descobrir aonde eu ia encontrar sabedoria. O que eu tinha que fazer para eu ter sabedoria? O que eu tinha que fazer para eu ter um casamento melhor? O que tinha que fazer para mudar a nossa vida? Porque quando eu me converti, a gente estava praticamente separado. Praticamente separado. Ir para Jesus foi minha última tentativa. E olha quanto eu estava errada, porque deveria ter sido a primeira
Deveria ter sido o meu primeiro caminho quando eu tive um problema. Era ir para Jesus. Não, mas foi a última. E o Senhor restaurou o nosso casamento. O Senhor nos deu uma novidade de vida. Mas eu queria mais. Eu não queria cometer os mesmos erros dos meus pais. Eu não queria cometer os mesmos erros dos meus avós, das tias. E eu buscava. E eu orava. E eu jejuava. E eu lia a palavra. E eu comprava livros e livros. Eu tenho vários sobre casamento, sobre educação de filho. Casamento, educação de filhos. Que eu falava assim, Senhor, eu preciso, a minha família, ela precisa de mudança. Eu preciso do Senhor, eu preciso da orientação do Senhor na minha vida. E assim foi. E assim foi. Aí eu fui caminhando, até estar como nós estamos hoje. Até estar como estamos hoje. Às vezes as pessoas até, eu falo às vezes com as irmãs, eu falo assim, vocês estão me vendo desse jeito, mas vocês não sabem o quanto eu já fui esfolada pela vida. Quantas vezes, como a irmã falou, quantas campanhas de oração, quantas vezes orando. Quantas vezes a gente sobe aquele monte, às vezes com frio, às vezes a gente enfrenta chuva, para que os filhos fiquem de pé, para que os filhos sejam fortalecidos, para que eles tenham em nós uma segurança. E o Senhor quer tratar justamente isso conosco hoje. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo, num mundo de muita informação. De muito conhecimento. A gente fica assim admirado. Né? Quando você abre a sua internet, o tanto de coisas que você pode conhecer. O tanto de coisas que vem na sua... Como que eles falam? Timeline? Timeline, isso. E nós estamos nos perdendo. Por quê? Porque nós temos conhecimento, mas tem faltado sabedoria. Tem faltado sabedoria nas nossas vidas. E falando tanto sobre sabedoria, e essa semana, 2 semanas atrás, eu ministrando sobre sabedoria de Salomão, no Ministério Infantil, nas Anópolis. Eu ministrei para as crianças, ensinando eles. Pesquisando e estudando sobre a palavra sabedoria, sobre ser sábia. Aí eu fui ver, agora nós vamos voltar para a palavra de Provérbios. Sabedoria significa saber o que é errado e não fazer. Sabedoria é saber o que é errado e não fazer. E a palavra diz o quê? A mulher sábia, né? Aqui, a mãe sábia, ela edifica a sua casa. Então, o que o Senhor quer tratar conosco hoje? A mãe que sabe o que é errado, ela não faz. Ela não deixa entrar na sua casa. Nós estamos num tempo de tanto conhecimento. Mas nós estamos num tempo que nós somos muito displicentes. Muitas vezes nós deixamos entrar nas nossas casas coisas que não podem entrar nas nossas casas. Nós deixamos, nós assistimos
nas nossas telas coisas que não podem ser assistidas. Nós permitimos que os nossos filhos façam coisas que não podem fazer. Nós estamos hoje vivendo uma época que muitos transferem a responsabilidade para a escola. Não, lá na escola. Quando chegar lá na escola, você vai ver. Deu um jeito. A escola vai dar um jeito. Então, por isso que eu estou, assim, o que o Senhor está falando no meu coração. Chamando a atenção, falou, gente, vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção. Você está vendo o que está acontecendo? Está vendo o que está acontecendo com o mundo? Você vai permitir. Você vai permitir que isso entre na sua casa. E se você vai permitir que os seus filhos vejam isso. Fala assim, aqui tem que ter assim, nós temos que, sabe aquela questão? Esse aqui é o meu território. Esse aqui é o meu território. Nós temos que tomar posição, como Josué ele tomou posição. Olha, vocês escolhem hoje a que Deus vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir lutas? Sim, como o irmão falou, eu tenho um filho de 35 anos. Hoje ele não mora mais em casa. Mas você vê os traços de quando você faz essa escolha. De quando você faz essa opção de servir a Deus com retidão. Porque os filhos, eles seguem os nossos exemplos. Irmãos, os filhos não seguem o que eu falo. Porque falar, até um papagaio fala. Os filhos, eles seguem o que eu faço. Deus tem tratado muito isso comigo. Porque eu fico pensando o seguinte. Eu penso isso sempre. Eu já tenho 57 anos. Eu falo daqui uns dias eu vou. Mas eu quero deixar um legado. Eu não me preocupo tanto com bens. Não me preocupo com maneira de vestir, com carro. Quem me vê na rua, eu ando ou de bis ou num unim. Amo o meu unim, herança do meu pai. Mas eu preocupo com o legado. Com o nome. Quando eu for, os meus filhos falam assim, não, olha, eu vou fazer o que a minha mãe fez. Porque a minha mãe fez, ela teve um final feliz. Ela foi morar com Deus. Ter aquela certeza que quando eu estiver ali, falar, olha, aqui encerrou um ciclo dela. Porque ela está na glória. É isso que nós temos que ter. É isso que aqui a palavra está dizendo. Olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mãe que é sábia, que ela busca ao Senhor, ela vai edificar a sua casa. Ela vai saber aquilo que é errado e ela não vai permitir. Esse tempo uma pessoa falou para mim assim, seu filho é homem, né, Doris? Você já pode comprar uma cama de casal. Põe lá no quarto, que hoje é melhor esse ficar dentro da casa do que ir para um motel, é perigoso. Eu falei, na minha casa não. Na minha casa não. Ele vai ficar com a mulher quando ele casar. Na minha casa, quando ele for casado, ele pode dormir com a mulher da minha casa. Mas na minha casa não. E esses tempos nós viajamos. E ele ficou em casa, né? Eu falei assim, pós em casa, porque fica perigoso, né? A casa ficar sozinha. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, a mãe vai até trocar o lençol, né? Vai que você tem alguma namorada. Ele falou, mãe, se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, é a casa de vocês. Amém?
Então nós não podemos permitir. Porque isso é ter sabedoria. Porque é errado, não é? Porque é a mesma coisa que eu não quero para minhas filhas, eu não quero para a filha do outro também. Eu tenho que saber educar o filho, o homem, também. Que às vezes assim, o mundo vai pregando tanta coisa, né? O filho, o homem, a gente não precisa se preocupar muito, não, ó. Ainda mais o meu, que é bonito, ele é lindo. Eu falo, olha. E ele é tão assim que ele fala, não, eu não vou casar, não. Eu vou ficar solteiro. Deixa minhas irmãs ter filho. Mas nós sempre ensinamos isso. Não faça com a filha dos outros aquilo que você não quer que faça com as suas irmãs. Isso são princípios. Isso são coisas que nós sabemos que é errado e que nós não vamos permitir. Essa é a sabedoria que o Senhor está nos dando, a instrução que o Senhor está nos dando. Então, a mãe sábia, a mãe que se coloca diante de Deus em oração, ela tem essa direção, ela tem essa instrução. Uma vez eu tive uma experiência com Deus. Os meninos eram pequenos ainda. A minha caçula, ela tinha 9 meses. E o Ben foi no casamento em Uberlândia com os mais velhos. E eu fiquei, porque a outra era bebê, eu falei, não, vou ficar em casa. E eles saíram de viagem de madrugada, eu ajoelhei e fui orar. Fui orar pela viagem deles, Senhor, cuida deles na viagem. E comecei a orar pelo futuro deles. Desde pequenos, eu oro pela esposa do Mateus, e eu oro pelo esposo da Bárbara, que hoje já são casados. E eu orei pelo esposo da Helena, que vai casar o ano que vem. E eu estava orando. Aí eu abri a palavra. Sabe assim, aquele momento que você está orando, que você está na presença de Deus, e que Deus pega assim a mão dele e faz assim no seu cabelo? Deus fez isso comigo. E eu abri a palavra lá em Isaías 54, 13. E o Senhor disse assim para mim: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Quando você recebe uma palavra dessa, o que você fala para o Senhor? Glória a Deus! E eu tomei posse. E eu oro desse jeito. Eu oro, e é isso que eu determino. Falo, o mundo pode falar o que quiser na cabeça deles, mas todos os meus filhos serão ensinados do Senhor. Porque essa é a promessa. Às vezes eu oro, às vezes eu estou chorando na presença de Deus, por causa dele. Eu falo, Senhor, eu só estou aqui ainda, porque eu estou segurando nessa promessa. Porque o inimigo, minhas amadas, principalmente as mães, como a irmã disse, aquela que o filho está lá. Na verdade, ele está ganhando experiência. Eu falo para o Mateus, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Porque quando você subir num púlpito, você vai falar daquilo que você tem conhecimento. Como o Jó disse, eu ouvia antes falar do Senhor, agora meus olhos te veem. Então eu acredito que quando os nossos filhos saem debaixo das nossas asas, quando o inimigo tenta trazer desesperança para o nosso coração, desespero para o nosso coração, mas nós nos mantemos firmes, de joelhos, orando, clamando ao Senhor, lá fora, o Senhor está preparando eles para ser usado, para a honra e glória deles. Então vamos aquietar nosso coração. E eu sempre oro e falo assim, Senhor, eu creio contra tudo aquilo que eu estou vendo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tanto tempo orando.
Mas lembre-se, meus amados, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Lembra quando foi com Daniel? O Senhor disse assim, desde o primeiro momento. Aleluia. Desde o primeiro momento, irmã, que você orou, a sua oração foi ouvida. Mas tem uma batalha ainda. Tem uma batalha. E o Senhor, Ele é o Senhor que nos dá a vitória. E aí nós temos aqui a outra parte do versículo, fala, mas a tola derruba com as próprias mãos. Você sabe quem é a tola? A tola é aquela que lê a palavra, que sabe o que está escrito na palavra, mas que dá um jeitinho e aceita aquilo que o mundo quer colocar nas nossas vidas. O tolo é esse que permite essas coisas. Estamos no ministério lá na Vila Isanópolis. E assim, Deus me levou para lá tem 1 ano. E a minha visão é trabalhar com aquelas crianças. Para tirar eles daquele contexto de drogas. Todas as crianças que frequentam o ministério infantil lá, os pais não vão à igreja. Hoje nós fizemos um café da manhã. Várias mães que não vão à igreja foram. E aí você olha, uma falando assim, meu pai está preso. Aí o outro, lá em casa está assim. E sempre que a gente vai encerrar o nosso culto infantil, fala assim, alguém tem algum pedido de oração? Fala assim, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Olha pelo meu tio. E aí você vê aquelas mulheres. Você fala, meu Deus. Abre o entendimento dessa pessoa, Senhor. Que ela veja o que está acontecendo na casa dela. E que ela tira os filhos dela disso. Esse dia eu estava falando para uma irmã. Falei, irmã, o ciclo de maldição tem que acabar na sua vida. Eu falei, eu aprendi um dia, assim que eu converti, o pastor pregando, e ele disse assim na pregação, que tem muitas famílias, que a maldição, ela vem assim, ó, pam, 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 pam. E foi falando. Família que não tem problema do vício do álcool. Como diz os antigos, do mamana caducando. Que tem problema. Aí ele falou assim, hoje é noite de reflexão, de você refletir sobre a sua família. E eu comecei a pensar na minha. Nessa época, assim, o bem não tinha nem convertido ainda, eu estava indo sozinha na igreja. Aí eu olhei para a minha família, estou falando da minha família. Todas as irmãs da minha mãe, inclusive ela, eram separadas do marido. Todas. Olhei para a família do meu marido. Isso aí deixa para ele. Um dia ele testemunha, não sou eu. E eu cheguei em casa e falei, bem, você tem que converter. Ó a conversa. Você tem que converter. Porque a minha família é assim, assim, assim. Nós somos o próximo. Se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, se nós não mudarmos de vida, não mudar o nosso caminho, a nossa é o alvo. E passou uns tempos, ela aceitou Jesus e graças, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Cessou. Aí o ciclo já pegou lá para o lado da família dele. Então nós temos diante do Senhor, como mães, porque a gente não tem muitas vezes, o que eu vou fazer? Mas o nosso joelho está assim, fala, Senhor, o que eu faço? O que eu falo? Para esse meu filho, para essa minha filha,
me dê uma estratégia, me dê uma orientação. Essa é a mãe sábia. A tola não. A tola, ela ouve a palavra, ela acha até bonito, mas ela vai para casa, aquilo cai no mar de esquecimento. Ela não coloca em prática. Ela não coloca em prática. E o Senhor, o que Ele quer para nossas vidas hoje? O que o Senhor está tratando conosco hoje? Muda de vida. Muda de vida. Seja como foi ali com Josué. Medita na minha palavra dia e noite. E não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas mantenha firme na minha palavra. Mantenha firme na minha palavra. Mantenha firme na oração. Nós temos exemplos de homens e mulheres na palavra. Enquanto eles estavam orando, a vitória na vida deles estava acontecendo. Quando eles paravam um pouco. Moisés foi assim. Tanto que teve que colocar, vocês já imaginaram nós? Nós estamos com a mão levantada, a nossa família está de pé. A gente desce a mão, a família começa, aí nós levanta de novo. E é isso que o Senhor quer para nós. Moisés esteve ali, e Arão, que ajudou ele, colocou uma pedra. Aqui nós temos os pastores, nós temos os missionários. Vamos orar comigo. Eu estou enfrentando alguma dificuldade na minha casa. Estou enfrentando alguma dificuldade com os meus filhos. Vamos fazer uma campanha de oração comigo. Vamos orar comigo. Porque eu não vou deixar, eu não vou permitir que o inimigo entre no meu território. No território que é do Senhor Jesus. Porque quem abre, quem permite a brecha, muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós pensamos, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes nossos filhos começam a namorar, não tem nada a ver. Eu falo assim, eu sou tão abençoada. A minha filha, ela faz 23 anos agora. Você sabia quando ela começou a namorar? Letícia sabe, né, Letícia? Começou a namorar o ano passado. Porque ela colocou um propósito no coração dela. Gente, eu não merecia isso. Eu não merecia ter os filhos que eu tenho. É pela graça do Senhor. É por essa rendição ao Senhor. Ela colocou um propósito no coração dela. Eu só vou namorar após eu terminar a minha faculdade. Eu vou namorar para casar. Olha, tão diferente. Tão diferente de nós, né, Simone? Tão diferente de nós. Olha o tanto que Deus visita nossas vidas com graça. Quando você se propõe a buscar Ele de todo o coração, a buscar entendimento. Você fala, Senhor, eu não sou merecedora da sua graça. E olha o que Ele faz com a gente. E ela faltava 5 dias para terminar a faculdade. Olha a história do namoro dela. Ela foi em Dourados, tinha um encontro de jovens. Lá ela viu um menino pregando. E a minha mãe ainda falava assim para ela assim, ai, Helena, você tem a cara muito séria. Desse jeito você não vai arrumar um varão. Ela falava, me deixa, avó. Desse jeito, né? Me deixa. O meu está preparado. Mas eu orava desse jeito, Senhor. Olha a minha oração. Senhor, prepara um homem de Deus para minha filha. E que esse homem ame mais o Senhor do que a ela. Porque um homem que ama mais a Deus do que uma mulher, ele não vai maltratar essa mulher.
Não é? Glória a Deus. Uma mulher, uma moça, uma menina que ama mais o Senhor que o namorado dela, que o esposo. Não vai trair, não vai. Por quê? Porque ela ama o Senhor em primeiro lugar. Ela obedece o Senhor. Sei que ela foi lá nesse encontro em Dourados, ela viu um rapazinho lá. E ela falou, mãe, eu vi um rapaz, nossa, como que ele prega bonitinho. Só que assim, aí no fim, o que eles conversaram foi que ele estava aconselhando uma amiga dela. Passou por isso. 5 dias após esse encontro, esse retiro, o pastor dela estava conversando com o pai, do sogro dela agora, e disse assim, eu estou procurando, olha só, a conversa do pai. Eu estou procurando uma esposa para o Felipe. Porque o Felipe vai para o seminário. E eu quero que a hora que ele for para o seminário, ele já vá com compromisso. A hora que ele terminar o seminário, já case e vai seguir o ministério dele. E aí ele falou para o pastor da Helena, que a Helena estava em Campo Grande na época. Falou para o pastor da Helena, o senhor conhece essa menina? O Felipe está conversando com ela. Aí o pastor Mírio falou assim, não conheço ela não. Mas a minha igreja tem a Helena. Aí pegou, mostrou e falou assim, ela é a esposa do Felipe. Ó, e já passou o WhatsApp, o filho dele, ele falou assim, realmente, a Helena é minha esposa. E já mandou e assim, e aí veio, gente, aí eu ainda ficou, falou assim, nossa, que povo afoito, que é isso? Não é desse jeito não, que vai começar a namorar e vai querer casar com a minha filha desse jeito. Mas tudo de Deus. Vocês já imaginaram? Um pai namorar a primeira filha antes do filho? Escolher, falar, não, essa é a esposa do meu filho. E assim, eles ficaram noivos em janeiro, e vai casar o ano que vem. Para a honra e glória do Senhor. Eu creio que isso é uma bênção de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Isso é Deus ouvindo as nossas orações. Porque eu orava ao Senhor, a Helena foi a nossa última filha. A Helena é nosso milagre. O meu sangue mais do meu marido não combina. E por um exame errado, quando nós éramos noivos, nós tivemos os filhos. Os 3 filhos são perfeitos. A Helena, ela é um milagre. Eu falo, Senhor, abençoa a vida dela. Prepara para ela um esposo que foi criado por uma mãe, como eu sou para os meus filhos. Uma mulher de oração. Se vocês conhecerem a irmã Rose e o pastor Mateus, vocês falam que bênção. Aí quando passou essa euforia de namoro, né, ela vai namorar, eu já telefonei para o meu irmão. Falei, Fábio, você conhece? Você conhece esse pessoal, né? Porque eu não conhecia. Você conhece o pastor lá de Ribas, os filhos dele? Porque ele está querendo namorar com a Helena. Aí eu falei assim, Dadai, é igualzinho você. Resolve tudo na oração. E o Senhor está procurando mães que resolvem tudo na oração. Resolve tudo na oração. Porque nós somos falhos. Somos ou não somos? Quem aqui é perfeito? Não é. Eu não sou perfeita. Hoje estava na casa da minha filha, falei, gente do céu, você sai da frente, porque senão eu atropelo todo mundo, porque eu sou um furacão. Meu pastor fala que eu sou movida a energia solar, a bateria solar. Quanto mais o sol pega na minha cabeça, mais eu recarrego e eu fico doidinha, trabalhando, fazendo as coisas. Eu sou desse jeito. Né, bem? Às vezes eu atropelo bem, ele é calmo. Ele me tempera. Às vezes assim, eu respiro assim, ele me tempera. E a Bárbara é igualzinha ele. Tranquilo, gente. Eu vou lá, ela vai trocar o neném, eu falo, Jesus amado. Ela fica, ela passa. E o neném, ela trocando aquela coisa, eu falo, Jesus, anda rápido com esse menino. Deus é maravilhoso. E Deus, Ele está procurando mães
que se coloquem de joelhos, para que os seus filhos fiquem de pé. Nós temos na igreja, essa é outra parte que Deus falou comigo, em 2017, eu estava em Curitiba, fui visitar meu filho lá, e eu estava passando a roupa dele lá e orando por ele, profetizando sobre a vida dele, e ouvindo uma ministração na TV, e o Senhor falou comigo: ô Doris, tem um preço para pagar. Tem um preço para pagar. Naquele dia eu não entendi. Não entendi o que o Senhor estava querendo falar. Preço. Que preço? Que preço que eu tenho que pagar para ver meus filhos rendidos ao Senhor, para ver meus filhos abençoados? Porque de maneira nenhuma meu sonho é ter meus filhos bem-sucedidos financeiramente, que eu sei que nós vamos embora, isso tudo vai ficar. Não penso nisso. Mas eu quero ver todos eles servindo ao Senhor. Eu quero ver todos eles vivendo para a honra e glória do Senhor. E o Senhor falou comigo que tem um preço a pagar. E quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com um livro. Um livro que chama Desperta Débora. Eu ganhei esse livro em 2009. Aí era 2017. E eu peguei o livro de novo. Na hora que eu li o livro, eu falei, é esse. E o Senhor nos levantou como mães intercessoras. Como mães intercessoras que chora pelos seus filhos, que chora pelos filhos uma das outras, que adota filhos espirituais. E é isso que eu tenho ministrado para as irmãs. E é isso que eu trago como palavra final para cada uma mãe aqui hoje. Para que vocês levantem oração não só pelos seus filhos, mas que vocês adotem filhos espirituais. Para que vocês sejam mães de Cacilândia. O Senhor me colocou no meu coração, uma paixão tão grande por jovens e adolescentes. O Senhor me colocou no coração uma paixão tão grande por aqueles que estão perdidos, que estão nas drogas, que eu passo assim e falo assim, Senhor, liberta ele, Senhor. Por que está acontecendo com a vida dessa pessoa? E o Senhor está levantando uma geração de mães com esse pensamento. De orar não só pela sua casa, mas de chorar por aqueles que estão perdidos. Às vezes a gente fica assim, às vezes, por exemplo, você pode falar assim, olhar para mim, ai Doris, mas você está tudo bem, meus filhos são uma graça. Uma graça. Mateus tem uma educação assim que você pensa. Ele me chama de mãezinha. Esse dia até eu recebi um trote, sabe aqueles que, mãe, bom dia mãe. Esse não é meu filho. Meu filho me chama de mãezinha. Liga para mim, fica 1h40 conversando comigo. Eu deveria não preocupar. Mas o Senhor não quer isso para nós. Como a pastora disse, enquanto você está chorando pelos outros, Deus está derramando bênção sobre os seus. E o Senhor hoje, a palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, que Ele está contando com mães aqui dessa igreja, que comece a clamar pelos adolescentes, pelos jovens dessa cidade. Como eu disse, às vezes para pensar assim, meus filhos estão adultos, está tudo bem, mas vai respingar em mim o aumento do vício, o aumento da violência, respinga em todos nós. E o Senhor conta conosco. O que Jesus disse, palavras finais dele, o que ele diz? Olha, vão e façam discípulos. Pregue o evangelho a toda criatura. A toda criatura. E essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite.
Isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, dia e noite, colocando essa paixão por vidas, e essa paixão por interceder. Nós temos a nossa reunião, depois desse livro Desperta Débora, nós instalamos um ministério na igreja, que é um ministério interdenominacional. Ele não tem uma denominação. Ontem nós estivemos na IPI de Chapadão do Sul, como a nossa coordenadora regional. Nós oramos por essa cidade. E o Senhor quer isso para as nossas vidas hoje, para a vida de vocês. Despertem. 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 Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Seja canal de bênção. Seja uma Débora. Seja uma Débora. Quando Débora estava ali sobre Israel, teve 40 anos de paz. Você sabe o que ela fez? Ela colocou lá, cessaram as guerras, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. O Senhor hoje está procurando mulheres com essa coragem. Olha, vai cessar tudo isso aqui. Vai cessar essa questão de morte, de tiros. Por quê? Porque eu vou levantar e eu vou interceder por essa cidade. Quem sabe Deus não está levantando uma mulher hoje e falou assim, olha, era desse jeito em Cacilândia, até que eu me levantei por mãe dessa cidade. Esse é o preço que o Senhor me pediu. Esse é o preço que eu tenho pago. E é o preço mais maravilhoso que eu tenho na vida. É de estar orando por essa cidade. Senhor, tem misericórdia dessa cidade. Tem misericórdia desses jovens. E o Senhor quer levantar mulheres sábias, homens de coragem, para orar pelas suas casas, para profetizar sobre as suas casas, para profetizar sobre a escola do seu filho, para orar para as professoras dos seus filhos, para abençoar a vida deles. E para que os nossos filhos sejam bênçãos lá fora. E para terminar a palavra, eu quero compartilhar com vocês Isaías 58. Versículo 11 e 12. Que essa é uma profecia que o Senhor tem para aqueles que clamam. Essa é a profecia que o Senhor tem para homens e mulheres que se levantam com ousadia para ser diferente. Para ser diferente. E o Senhor fala assim na palavra dele. E o Senhor, versículo 11, 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará seus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E olha só, olha o que o Senhor promete para nós. Olha o que o Senhor olha a profecia dele sobre as nossas vidas. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Recebe isso para as suas vidas. Que os que de ti te procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. O Senhor está levantando homens e mulheres que vão estar gerando filhos, cuidando dos seus filhos, para que lugares sejam habitados, para que roturas, para que rachaduras, para que famílias que foram detonadas pelo inimigo sejam restauradas. Essa é a promessa. Essa é a profecia. Quem crê segura. Quem crê segura. Ministra isso para os filhos, mãe.
Ministre isso para os filhos. Eu sempre falo para os meus filhos. Falo, gente, vamos viver como um presente para o mundo. Essa é a palavra que tem me guiado. Aonde eu for, que eu seja aquela pessoa que vai reparar, que vai melhorar o caminho, que vai tornar a vida de alguém mais suave, que vai tornar a casa de alguém mais suave. Que o lugar se torne habitável. Não aceite nada menos que isso. O Senhor está nos levantando como reparadores de brechas. O Senhor está levantando um povo forte, um povo corajoso, que se posiciona para reparar as veredas. Fique de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Senhor, a tua palavra, ela foi ministrada. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, a mesma visão que o Senhor tem dado a mim, da mesma maneira, Senhor, que o Senhor tem falado no meu coração. Senhor, essa semente, ela foi lançada no coração desses homens e dessas mulheres. Senhor, que eles saiam daqui com um novo pensamento. Senhor, reacenda a chama do coração deles. Coloca, Senhor, sede de almas nesses corações, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos, ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da orientação que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos conformar com o que o mundo diz, que nós não venhamos aceitar, Senhor. A internet está aí, lançando tanta coisa na nossa mente, lançando tantas coisas no coração dos nossos filhos. Mas a Tua palavra, ela diz diferente, que todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, como eu tenho orado constantemente, eu não aceito na mente dos meus filhos nenhuma filosofia humana, nenhum conhecimento que vem contrário daquilo que a Sua palavra nos diz. Eu não aceito em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um dos meus filhos aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus Cristo, que eles vivam para a honra e glória do Seu nome. Que eles vivam, Senhor, a vida deles, tornando um lugar melhor para se viver, trazendo a presença do Senhor para lares destruídos, para as pessoas que estão sem esperança. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu imagino, mais do que eu penso. Que o Senhor traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para coração de mães aqui nessa noite, a esperança. Traga uma nova estratégia, Pai. Traga uma nova estratégia. Senhor, que o Senhor esteja levantando Déboras aqui nessa noite, que ouse lutar por uma vida melhor, por uma geração melhor, por um tempo onde a palavra do Senhor é ministrada, não só aqui na igreja, Senhor, não só na escola bíblica, não só nas reuniões,
mas que o Senhor esteja levantando homens e mulheres aqui, que ministrem na vida dos seus filhos, sentado à mesa, seguindo durante o caminho, a caminhada, que o Senhor esteja levantando mães sábias, mulheres que sabem o que é certo e fazem o que é certo. Que todo espírito maligno que tem tomado conta da mente do seu povo, que faz com que eles venham protelar decisões, venham protelar comportamentos, que cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor esteja derramando sobre a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Aqui está o povo santo do Senhor, o povo escolhido do Senhor. Que o Senhor esteja derramando ousadia para ministrar a tua palavra, para levar o seu evangelho, para levar sobre si a responsabilidade de jovens dessa cidade, para orar por aqueles que estão perdidos nas drogas e chorar diante de ti pela vida deles. Pai santo e amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua palavra produza frutos nesses corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor. Todo louvor, toda glória ao Senhor. Amém. Pastora. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha ouvir uma palavra dessa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. É bênção, né? Maravilha nós ouvir uma palavra abençoada dessa em nome de Jesus. Mulheres, seja sábia. Seja uma mãe sábia. Pega essa palavra e entra no coração, na mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a missionária Doris por ter aceitado esse convite, essa palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todas as mães que estão aqui, em nome de Jesus. As mulheres em missão prepararam uma lembrancinha para vocês. Vocês não vão embora. Vai pegar essa lembrancinha. Já está chegando aí, ó. Tá, os meninos já estão colocando aqui, ó. Já está ali, ó. Vai ter duas irmãs entregando para vocês. Lá no fundo tem um cantinho de foto. Pode tirar uma fotinha, tá? Não vai com pressa embora não. Em nome do Senhor Jesus, amém? Ah, o marido também pode. É dia das mães, mas o marido, os filhos, os parentes, pode tirar tudo junto, amém? O pastor vai falar um pouquinho e vamos entregar o recado em nome de Jesus e vai estar terminando, amém? Agradeço a todas em nome de Jesus. Prometo que até 10 eu acabo. Se assente, glória a Deus. Queridos, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, amém? O inverno chegou, maravilha, glória a Deus, menos pernilongo na cidade. Aleluia. Deixa eu falar rapidinho contigo. A gente vai ouvindo essa mensagem, a gente vai sendo ministrado. E
muito do que foi dito aqui, nós já vivemos e aprendemos novas coisas. Amém, amados? Porque nós aprendemos todo dia com a palavra. Mas uma coisa que eu quero só repetir para ficar no teu coração: não apenas ouça. Foi dito isso, não apenas ouça, seja sábia todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou rapidinho dizer algo para vocês que me deixou muito orgulhoso. Os filhos, tem filhos aqui hoje? Ou só vieram as mães, os filhos ficaram em casa? Ah, meu Deus. Deixa eu falar com vocês, filhos, rapidinho. Muitos de nós, eu quero dizer que de forma bem singular mesmo, eu, Celino, eu nunca desprezei minha mãe. Depois de um dia que eu caí em mim mesmo. Por quê? A gente estava indo para a escola, era reunião de professores, era na parte da manhã, minha mãe de chinelo havaiana, um vestidão de chita, aquele cabelo tudo amarrado. Meu pai proibia minha mãe de se arrumar, e até as condições também não ajudavam muito. E eu lembrei das mães que estão lá. Falei, nossa, acho que minha mãe vai ser a mais feia da turma. Acho que minha mãe vai ser a mãe mais feia. Não é uma mãe lindona como essa aqui, não. Minha mãe vai ser a mais feia da turma. Pé rachado, de fato era rachado, o calcanhar. Meu pai tinha ciúme da minha mãe, se ela parasse na frente do espelho para pentear bem o cabelo. Batia nela, meu pai. Bom, então, naquele dia, a minha mãe chorou nessa reunião. E sabe por que ela chorou? Porque eu lembro até hoje de uma fala na reunião. Os moleques ficavam tudo junto com os pais, porque se o couro tivesse que comer, já comia ali na sala, perto dos professores mesmo. Não é que nem hoje, não. E aí foi várias pessoas elogiadas. E nós éramos, era eu, meu irmão Paulo, meu irmão Célio e meu irmão Silvio. Nós éramos em 4 nessa escola. E se você passar lá até hoje, na BR, Avenida de Maio, você vai ver a Igreja Católica São Judas Tadeu. Profissionalizante também. Foi lá que eu aprendi meus primeiros passos de solda, serralheria. E também estudava lá. E aquela diretora ou professora junto falou assim: temos aqui algumas mães para elogiar e tal. E uma delas é a dona Genésia, a baiana. Minha mãe era baiana. E falou assim, com toda a dificuldade que nós sabemos, porque todo mês a gente tinha lá, minha mãe ia lá buscar a cesta básica, buscar alguma coisa que a coisa faltava mesmo, não tinha. E com toda a pobreza dessa família que nós conhecemos, pensa numas crianças que não dão trabalho na escola, não arruma briga, não tira nada, não tira uma borracha de um colega, não tira um lápis de um amiguinho. Pelo contrário, se achar, eles vêm aqui na sala e entrega para a professora, para perguntar de quem é. E isso era o que nós aprendíamos em casa. Minha mãe falava assim: meus filhos, tudo que vocês verem que não é de vocês, não peguem. Nem brinquedo perdido na rua, não tente pegar para colocar dentro do quintal da pessoa, porque podem acusar vocês de roubo. Deixe lá, passe e deixe lá. E se for que você estiver passando em algum lugar que tem laranja, tangerina, alguma coisa, peçam. Mas a gente não era muito obediente nisso, não. Quando a gente passava a cerca, era perfeito também. Mas amém, passa-se o tempo. Irmão, eu tive tanto orgulho da minha mãe. Eu falei, puxa, minha mãe, ela é minha mãe, cara. Tá com chinelinha havaiana, pé rachado, cabelo mal penteado, vestidão de chita, tudo colorido, era azul, vermelho, tudo assim. Hoje é uns tecidos bonitos. Agora imagina que esse tecidão seco, esquisito, irmão, não dá caimento nenhum. E o trem forrava colchão, aquele negócio lá, rapaz. Misericórdia. E a partir daquele dia, eu comecei a olhar minha mãe diferente. Eu tinha grande admiração pela minha mãe. Sei lá se eu tinha 9 anos, sei lá, não me lembro certo.
Mas essas histórias eu não esqueço. Passou-se o tempo, a gente cresce, casa. Tivemos 4 filhos, temos 4 filhos. E um certo dia, eu fui convidado a estar em um escritório de contabilidade onde os dois trabalhavam. Na realidade, trabalhava só o Tano lá, né? Estavam os dois naquele momento, naquele escritório. Eu falei, B.O. Meus filhos estão dando trabalho, no trabalho. Eles não eram maior de idade ainda, tinham 17 anos. E aí, depois que ele foi contar para a gente o porquê da reunião, que o patrão nos chamou. E qual foi o motivo? Eles queriam conhecer os pais do Jonathan e do Jonas. Porque com pouca idade tinham responsabilidade, eram educados, respeitosos. E o patrão perguntou, como que vocês nessa idade é desse jeito? E a resposta rápida foi assim, conheçam meus pais que você vai saber por quê. Obrigado. Quem deu esse glória? Aleluia. Conheçam meus pais que você vai saber por que somos assim. E até hoje, o carinho que eles têm conosco é incrível. Mas porque tinha um pai exemplar? Não. Eu estava debaixo da mesma maldição que você falou da bebida, do álcool, da família. Meu pai era alcoólatra, meu irmão mais velho é alcoólatra, o segundo alcoólatra, o terceiro e o quarto era eu. Estava na mesma linhagem, com 29 anos de idade. Vocês já conhecem a minha história. Mas Jesus me alcançou nessa idade, com 29 anos de idade. Para a glória do Senhor Jesus, a maldição foi quebrada. E não tenho nenhum filho alcoólatra, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Filhos, eu quero falar com você. Você filha, filho, que também é mãe hoje, que é pai. Como que as pessoas falam da sua mãe ou do seu pai olhando para você? Qual o exemplo que nós, como filhos, estamos dando para que a nossa família seja respeitada e elogiada? É só um toquinho para você pensar, porque talvez você casou, você tem tua casa, está certinho, a Bíblia diz que você deixará teu pai, tua mãe, e vai se unir a uma mulher, vai se unir a um homem, vai criar seus filhos, vai ter uma família, vai constituir família, glória a Deus. Mas ele não quer dizer que você tem que desprezar seu pai e sua mãe. Porque eu recebo reclamações às vezes de mãe que liga para o filho vai assim, ô mãe, agora não tem tempo para falar com você não, que bruto. Só que no outro dia também não tem tempo, outro dia não tem tempo. Aí outro telefone toca, fala assim, sua mãe morreu. Ai mãe, me perdoa que eu não falei com você ontem. Ah, vai te catar. Dê atenção para ela, dê atenção para ele, seu pai. Ah, mas você não conhece meu pai, é osso duro de roer. Não seja você, o casca grossa também. Não é? Não seja você igual a eles. Seja você mais maleável, seja educado com eles, ainda que eles sejam brutos, seja paciente. Porque o seu jeito paciente vai deixá-los sem ação na impaciência deles. Deixa ou não deixa? Porque brutalidade não se responde com brutalidade. Se ele fazer assim, eu falo o nome dele. O irmão estava em um determinado lugar, chega no momento, pessoas alteradas, até armado, grita. Posso falar? O Idalino correndo lá em Chapadão, e chegou uma rodinha já no final da corrida, um civil armado discutindo com o outro e tal, e gritando. Ele chegou calminho. Por que vocês estão fazendo isso? Aqui não é lugar disso não. Para com isso, gente. Já pensou o que vocês estão fazendo aqui no meio da turma? O civil olhou para ele, o policial civil olhou para ele, o outro olhou, calou. E se ele chega lá, gritando, ia irritar mais as pessoas e pior ia acontecer.
Mas a sabedoria de Deus na vida dele fez com que tudo se acalmasse e a briga acabou com tudo. Assim pode ser você com seus pais. Seus pais estão irritados, acalme eles com um abraço. Acalme eles com carinho. Ah, ele não quer te ouvir agora. Sai de perto, deixa ele quieto um pouco, ou ela quieta. Mas por favor, não só mulher seja sábio, maridão, seja sábio também. Filhos, sejam sábios também. Em nome do Senhor Jesus, vamos construir uma sociedade melhor. Amém? Nossos netos merecem uma sociedade melhor do que estamos vivendo hoje, sim ou não? E seus filhos que ainda são pequenos merecem uma sociedade melhor do qual estamos vendo hoje, sim ou não? Vamos fazer de tudo. Amei essa ideia. Seja mãe espiritual em Cacilândia. Seja um pai espiritual em Cacilândia. Oh, glória a Deus. Amém? Amanhã começa um novo período. Tivemos uma semana de folga, uma semana de oração, agora de folga. De folga da igreja, porque todo dia eu só vejo lá, eu estou lá de olho. É 5 da manhã, 5:30 da manhã, orando. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então amanhã, aqui na igreja, pastor, está frio. Mas você vai trabalhar, né? Com frio e tudo? Com chuva também? Então vem para cá às 6 da manhã. Convidei toda a igreja para estar conosco essa semana de oração. E aí amanhã eu explico o propósito, porque agora se eu for falar mais com detalhe, vai tomar tempo. Amém, amados? Mas essa semana de oração, depois no dia 24, a gente folga mais uma semana. No dia 24, vigília, do dia 23 para o dia 24. 23, sábado, manhã sendo domingo, 3 da manhã, vigília aqui na igreja, em nome de Jesus. É a 5ª vigília do ano. Estamos firmes em propósito de oração, jejum e oração em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Agora eu vou fazer um comentário bobo para o pessoal rir, não tem problema, né? Aí nós fomos almoçar fora hoje, claro. Você já sabe o lugar mais badalado da cidade, onde é, né? Não vou fazer propaganda não, ninguém me pagou. Aí chego lá no restaurante, topo uma galera daqui da igreja, topo uns amigos, irmãos de outro lugar. Aí o Classio fala assim para mim: nossa, pastor, você está magro, hein, mano? Eu falei: não é Monjaro, não. Tem nada contra quem tomou, toma, né? Mas não é Monjaro, não. Querido, eu botei uma coisa no meu coração e estou fazendo constantemente. Eu preciso ganhar essa cidade para Jesus, junto com aqueles que estão comigo, junto com as outras igrejas que estão na mesma visão. E se só oração não resolve, a gente jejua, em nome de Jesus. Amém? Se estou perdendo peso e perco mais peso ainda, eu perdi 7, agora já foi mais 2, não tem problema. O meu negócio é o seguinte, é saber se a sua vida está bem. E hoje eu tive uma visão, depois que eu fui entender que foi visão. Pensa num homem bonito, mas pensa num homem bonito. Alto, sobressaía sobre todos. Olhos claros, cabelos louro. Não era muito comprido. E ele me mostrava algumas coisas, também não vou entrar em detalhe. Ele só falava assim para mim: está tudo bem. E sorria, aquele sorriso que contagiava. Está tudo bem. A visão é grande. Mas eu fui entender depois, conversando com o pastor Rafael, que para mim era algo acontecendo, sabe? Claro, no sentido espiritual a gente já sabia. Mas ele falou assim: pai, todas as pessoas que já tiveram essa visão, é Jesus esse homem. É muito parecido com os outros testemunhos que eu já ouvi. Só que eu já vi Jesus de outra forma, de outra aparência, quero dizer. E hoje foi bem mais nítido, muito mais bonito. E ele falava assim para mim: está tudo bem relacionado à igreja, ao ministério. Jesus Cristo é o caminho. Jesus vai dar a resposta grande nesse lugar para a glória do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Pronto, pastor, eu falei tudo que eu tinha que falar. Bom, né? Falasse muito. Imagina se eu deixasse falar mais. Eu gostaria que as mães se levantassem em nome de Jesus. 2 irmãs vão estar aqui entregando a lembrancinha. A lembrancinha feita com carinho, com amor. Amém? É apenas uma xícara para você tomar um café bem gostoso.